Excelente noite para você que ouve a Rádio 19 de Janeiro em www.radio19dejaneiro.com.br ou através do nosso aplicativo. A partir de agora você navega comigo, Leandro Consolinho, o programa Litoral em Debate. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, termômetros marcando 26 graus neste momento em Praia Grande e região. Saudações a você nas 9 cidades da Baixada Paulista, partindo lá da minha querida Bertioga, passando por Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente, pela nossa linda Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Obrigado a você que nos ouve em Miracatu e em Registro, a galera lá no Vale do Ribeira curtindo a gente. Um abraço para você no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba. Saudações a você que nos ouve em Lindóia, em Águas de Lindóia, Itatiba, Morungaba, Bragança Paulista. Olha que bacana, você também aí em São Sebastião. Um abraço aí em Sinop, no Mato Grosso, com certeza é o Chiquinho da igreja, né, Chiquinho? Um abração pra você e também pra você nos Estados Unidos da Paraíba, em São Bento, curtindo a nossa programação. Obrigado, viu? Você está na rádio mais querida de Praia Grande e região. Com muita alegria, hoje estamos recebendo o presidente da 132ª falei certo? Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, o doutor Gonçalo Menezes. Boa noite, presidente. Boa noite, Leandro. É um prazer estar participando do programa Litoral em Debate, junto com os web espectadores da nossa querida Rádio 19 de Janeiro. Bacana, Gonçalo. Gonçalo, é uma satisfação te receber aqui na Rádio 19 de Janeiro. A gente é amigo desde sempre, né, Gonçalo? Com certeza, Leandro. Teve a alegria de estudar Boas juntos. Histórias juntos. Muitas histórias juntos. A gente conviveu diariamente por muitos anos, né? Então saiba que da minha parte é uma alegria muito grande receber você aqui para um bate-papo, viu? A satisfação é toda minha, Leandro. Sei de toda a sua trajetória, desde os bancos acadêmicos, na escola, faculdade, enfim, acompanhamos a nossa recíproca constituição familiar, a Lindos, a Henrique, conheço o seu Laerte, a dona Sônia, e aqui é um prazer estar participando de um programa conduzido por você, meu amigo. Você que é de uma família tradicionalíssima aqui na Praia Grande, né? A família Menezes, né? Formada por inúmeros membros, aí se a gente for contar, a gente passa... É melhor a gente não adentrar nessa seara. Exatamente, a gente vai passar aqui a noite inteira falando os nomes, né, Gonçalo? Exatamente. Filho do nobre Gonçalo Batista Menezes, né? Ex-vereador da cidade de Praia Grande, ex-presidente da Associação Comercial, ex-presidente do Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro, quer dizer, uma família muito tradicional aqui. Vice-presidente da Santa Casa. Vice-presidente da Santa contribuiu Casa. Bastante. Foi presidente da Câmara, seu pai, não? Não chegou a ser presidente da Câmara, não. Foi vereador por um mandato, é isso? Isso. Na época o mandato tinha 6 anos. Foi de 82 a 88. Ah, foi aquele na transição, né? Isso, na transição. Grande Gonçalo, grande Menezes, né? Que assim é conhecido aqui na cidade. Vira e mexe eu passo lá pra ficar batendo papo com ele. Menezes, a dona Lina, o Gustavo, são pessoas que moram no meu coração. O Gustavo agora é papai, né? Como é que é o nome da... Giovana, coisa linda, hein? Linda, uma princesinha linda. Casou com a Vanessa Vasques, você vê como é que são as coisas, né? Filha do seu Eládio Vasques. Eládio Vasques também foi o primeiro presidente, se não me falha a memória, da Associação Comercial de Praia Grande. Eládio Vasques, gente, tô sempre com ele, viu, Gonçalo? A gente de vez em quando janta juntos aí, ele, o Issa Daúde, Dr. Jurandir França de Siqueira. Aí esse pessoal me adotou. Gente do bem, né? Só gente do bem. O Luiz, que foi procurador municipal, que é esposo da vereadora Vera Benício. A gente está sempre junto, a galera é muito bacana. Gonçalo, o que te motivou a ser advogado, a seguir a carreira jurídica, hein? Bom, Leandro, você me conhece desde o Santa Maria, desde a infância. E desde lá a gente sempre demonstrou, eu e você, interesse pela política, né? Verdade. A política, eu acho que estava na nossa veia, corria pelas nossas veias. Corre, né? Corre ainda pelas nossas veias. E eu achei que o direito seria a faculdade mais adequada, que daria maior preparação para atuar nessa seara. Então, inicialmente, o interesse foi realmente para se preparar para o meio político. Durante a faculdade, acabei me apaixonando pelo direito e acabei me aprofundando nos estudos e gostando realmente, porque a advocacia é a capacidade de argumentar, é a arte do convencimento, né? Certo. É a arte de persuasão. E isso para você ser um político, você tem que convencer a sociedade de que você é capaz, né? De que você é capaz
de gerir um município, de gerir um estado, de gerir um país. Então, estão intrinsecamente ligados as duas profissões. Então, o interesse inicial foi por causa da política. Mais tarde, acabei me identificando com a profissão. Gosto muito de defender os interesses dos cidadãos, e o direito, a advocacia tem um compromisso, né, de defender intransigentemente os direitos dos cidadãos. E essa identificação foi natural. Me formei, abri um escritório logo após ser aprovado no exame de ordem. Graças a Deus, acabei sendo aprovado no primeiro exame e abri meu escritório e desde então não parei. Até hoje, né? Continuo advogando com o mesmo amor, com a mesma dedicação e afinco do início de profissão. Você sempre foi um cara muito dedicado, né? Desde a época da escola, você sempre foi muito dedicado, estudioso, né? Vou contar uma passagem nossa aqui juntos, né, Gonçalo? A gente... Não me entrega, hein, Leandro? Não, uma passagem interessante até em relação à política da cidade, né? No ano 2000, a gente estava no terceiro ano do ensino médio e iriam ocorrer eleições no município, né? Sim. O prefeito era o Dr. Ricardo Yamauchi, que infelizmente a gente perdeu ele agora nesse mês de janeiro. E o ex-prefeito Alberto Mourão era candidato a prefeito. Exatamente. Não é isso? E junto a ele era o Ribamar no PT, o Dozinho, né? Exatamente. E tinha mais um? Não. Eram eles três, né? Era Ribamar, Dozinho e Mourão. Isso. E o que acontece? O Gonçalo e eu conversando lá no Colégio Santa Maria. Gonçalo, vamos fazer um debate aqui no colégio com esses caras? Lembra, Gonçalo? Sentamos com o Vanderlei Vendramini, que era o professor de literatura. Que organizava os eventos. Isso, vamos fazer. Aí montamos um convite para levar para os candidatos. Aí fomos encontrar o Mourão lá no shopping, na Choperia 160. Sim. 160, era isso? SP 160. Aí o Mourão... Do Cartola, né? Isso. Aí o Mourão atendeu nós dois, abriu aquele envelope na frente da gente, assim. Aí leu, falou pra gente assim: eu não participo de debates que não tenham regras. Você lembra? Lembro. O que a gente fez? Não, mas tem regra sim, é que a gente esqueceu de anexar. Mentira danada, não tinha regra de nada, né, Gonçalo? Passamos a noite montando regra de debate. Hoje tem Google, hoje é tudo muito fácil, né? É tudo mais simples, né? Nós dois montamos regra por regra, item por item, com o apoio do Vanderlei Vendramini, levamos lá no outro dia na mão do Mourão. E ele foi o único, acho que foi o único debate que ele foi na vida dele, viu? Exatamente. E os outros candidatos não se prepararam, porque eles sabiam que o Mourão não ia participar. Isso. Lembra a cara de surpresa do Dozinho? Isso. Eu me recordo até hoje da cara de surpresa quando o Mourão entrou no colégio. E foi uma satisfação que os alunos gostaram bastante, os professores aplaudiram esse projeto. Foi um momento que marcou a gente, né, Gonçalo? Com certeza. Foi muito bacana. Com certeza. E a questão da preparação do debate, eu lembro que o Dozinho falava assim: não, eu passo a vez pro Mourão continuar falando. Né? Ele falava, porque não tinha argumento, não tinha o que falar, porque não se preparou, né? Exatamente. E o Mourão deu um banho de aula de administração pública, estava bem jovem ainda, era deputado federal à época, né? E o Dozinho, ele é bem articulado também, né? Muito. Ele sabe se expressar bem, mas o Mourão, em matéria de gestão pública, né? Exatamente. Muito inteligente. Manda um abraço pro prefeito, que possivelmente está ouvindo a gente, viu? Que ele gosta bastante da Rádio. Com certeza. Um abraço, Mourão. Ô, Gonçalo, vamos voltar aqui. Essa nova realidade trazida pela pandemia tem desafiado profissionais de diferentes setores, né? E exigido que se reinventem para manter a rotina de trabalho, né? Na verdade, a advocacia já vem se reinventando com a questão digital, né? Exatamente. Hoje é tudo digital, né? Sim. Mas nesse período agora especificamente, como tem sido esse momento dos advogados, hein? Então, Leandro, foi um momento de profunda transformação, né? Nós, não só os advogados, todos os segmentos tiveram que se reinventar durante a pandemia. E para nós também não foi diferente. Nós estávamos num processo de informatização, né, desde que os processos se tornaram eletrônicos, mas na pandemia nós precisávamos ser atendidos pelos juízes e também fazer as audiências, porque senão os processos ficariam parados. E aí, nessa situação de isolamento social, a saída foi através dos aplicativos que permitiam fazer audiência por videoconferência. Certo. E os despachos também com os juízes por videoconferências. Tá. Né? E assim, os advogados que estão nos ouvindo, quem é do meio jurídico, sabe que determinados atos processuais não tem como fazer por videoconferência, na minha opinião, tá? Principalmente a audiência de instrução.
Audiência de conciliação, despacho com o juiz, dá perfeitamente. Eu acho que veio para ficar. Tá. Né? Eu acho que são situações que a pandemia trouxe, que vai facilitar o dia a dia do advogado, porque vai evitar o deslocamento. E hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Sempre foi, tempo é dinheiro, e especialmente na nossa profissão, que trabalhamos com prazos, e os prazos são peremptórios. Se ultrapassar o prazo, você perde o direito do seu cliente. Então, eu acredito que essa situação que veio da pandemia, que são os despachos virtuais e audiências de conciliação por videoconferência, tendem a ficar. E, por um lado, agilizou o andamento processual, né, Gonçalo? Com certeza, né? Isso viabilizou que os processos continuassem tendo o seu trâmite natural e, por consequência, saíssem os mandados de levantamento. Quem não sabe, mandado de levantamento é uma guia que o juiz expede eletronicamente e o valor da condenação é depositado na conta do advogado, que, por consequência, repassa ao cliente. Então, tudo isso ficou parado aqui no início da pandemia, né? Certo. Porque o fórum ficou parado por completo e não havia nenhum ato processual. Então, com essas alternativas, a gente permitiu também que os cidadãos tivessem um retorno financeiro durante esse difícil momento que passaram. Teve uma agilidade maior, né? Especialmente na Justiça do Trabalho, né, Leandro? Que é uma justiça moderna, né? Que acho que já desenvolve essa parte eletrônica há muito mais tempo, né, Gonçalo? Além de moderna, célere, né? Célere. Sempre foi mais célere do que qualquer outra justiça, né? Tanto a Justiça Federal comum quanto a Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho sempre deu um banho nas demais no que se refere à celeridade processual. Bacana demais. E na pandemia também se readaptou e permitiu que os trabalhadores, aqueles que experimentaram desemprego durante esse difícil momento, tivessem um retorno financeiro de forma mais rápida, né? Bacana. 18 horas e 13 minutos, você está na Rádio 19 de Janeiro comigo, Leandro Consolim, hoje recebendo o presidente da OAB de Praia Grande, o Dr. Gonçalo Menezes. Gonçalo, quantos advogados existem hoje aqui na cidade de Praia Grande, especificamente? Olha, Leandro, aqui na nossa subseção nós já somos mais de 1.200 advogados. Nossa, outro dia eram 900 e pouco. Você participou da solenidade que entregamos a carteira 1000, Exatamente. Número 1000. Eu tive a felicidade, foi durante o nosso mandato, de entregar essa carteira, né, sob a vossa condução, que gentilmente conduziu aquela solenidade. É uma alegria. Foi um prazer para nós também te receber, Leandro. Pode ter certeza. E sempre à disposição, viu, da OAB. É um prazer servir a ordem, viu? Então, nós estamos com várias carteiras que eu acabei entregando por conta da fase de isolamento, de forma individual na sala, mas pendentes de solenidade, Leandro. Sim. Então, assim que as autoridades permitirem que realizemos novas solenidades, faremos aí uma sequência aí de 3, 4 solenidades para dar conta do número de carteiras que entregamos no ano passado. Legal demais. Conte comigo, eu tenho o maior prazer em participar, em poder ajudar os amigos advogados aqui da Praia Grande. E tudo indica que ainda teremos o prazer de entregar a carteira para a nossa prefeita. Né? Que é verdade. A prefeita Raquel esteve aqui com a gente ontem, né? Ela se formou em Direito, né? Exatamente. Inteligentíssima, né, Raquel, né? Um abraço para ela que deve estar ouvindo a gente também. Um abraço, Raquel. No Brasil são quantos advogados hoje? Você tem esse número, não? Mais ou menos? Acredito que seja algo em torno de 1.200.000, 1.300.000 advogados. Bastante advogado, né, Gonçalo? Eu acredito que seja nessa faixa. Para vocês terem uma ideia, só em São Paulo nós estamos, se não chegamos, estamos perto de chegar na carteira de número 500.000. Então, nós detemos aí um pouquinho menos da metade dos advogados do país. Muita gente advogando aqui, né? É uma nobre profissão, né? A Praia Grande completou 54 anos de emancipação na última terça. Aí eu fico me perguntando assim, como é que foi a evolução da estrutura do setor jurídico na cidade nos últimos anos, hein, Gonçalo? Porque a gente via assim, o fórum era pequeno, né? Parece que agora tem um anexo, construíram um anexo grande lá no fórum. Sim. Como é que é? Como está a estrutura jurídica aqui na cidade? Fórum trabalhista, o fórum civil, como é que é? Como é que está a estrutura? Olha, Leandro, o Fórum Trabalhista se modernizou muito, né? Hoje nós temos um prédio lá adequado, já necessitando de uma terceira vara do trabalho, né? Precisaria ampliar aquele prédio, porque ele não comporta mais, mas que atende muito bem os cidadãos da nossa cidade e região.
Agora, o Fórum Estadual realmente precisava de uma nova estrutura, estava deficiente. Nós tivemos a felicidade, durante o nosso mandato, de participar, né, da assinatura do convênio do município de Praia Grande com o Fórum, que viabilizou a construção do anexo, a ampliação do nosso Fórum Estadual, e a Prefeitura cumpriu com a parte dela. Agora, a parte do tribunal é que está... deficitário. Não, agora parece que eles iniciaram, mas ainda está muito lento. Tá. Eu acreditava que ia conseguir entregar a nova sala da OAB, que seria nessa fase final de construção e ampliação do fórum, até o final do ano. Mas dificilmente isso se... É mesmo? Tá lento porque, assim? O fórum... Funcionário, tem funcionário para dar conta de todo... Então, na realidade, o Tribunal de Justiça contrata uma empresa, uma empreiteira, no caso, né? E é ela que é responsável pela construção. Certo. Entendeu? Então, a gente vai depender da situação de terceiros construindo o prédio que comportará a fase final do Fórum da Praia Grande. Fórum da Praia Grande. O funcionário do Fórum, do Judiciário, tem um número para atender a demanda, não? Ou falta muito escrevente, falta juiz? Teve muita gente. Na realidade, aqui a Praia Grande está bem deficiente no número de varas. Tá? Isso foi objeto de uma postulação nossa da OAB. Eu estive um ano retrasado, no mês de novembro, postulando perante a presidência do Tribunal de Justiça um aumento das varas criminais, que é desumano o trabalho dos juízes locais, varas criminais e varas cíveis, que estão deficitárias. É muito processo para pouco juiz. Exatamente. Para você ter uma ideia, as duas varas criminais de Praia Grande têm mais processos do que todas as varas criminais de Santos. Louco. E, se eu não me engano, são 6 ou 7 varas criminais de Santos. Caramba, hein? Se eu não estiver enganado. Então, os dois juízes que estão lotados na segunda vara criminal merecem toda a nossa reverência, não só eles, como também os servidores lotados nessas duas varas, porque o trabalho deles realmente é um trabalho chega a ser desumano. Desumano, né? E falta servidor público, então, né? E aí veio a pandemia, Leandro. A gente esperava que o tribunal, no ano passado, abrisse concurso, né? Aumentasse o número de servidores. Enfim, veio a pandemia e acabou dificultando isso. Mas é uma luta constante nossa. Eu vou reiniciar esse ano o contato com o presidente novo do Tribunal de Justiça para ver se a gente corrige essa situação, que também só será possível quando entregar um novo prédio, porque a gente não tem estrutura física para instalar uma nova vara. Certo. Até, se não me falha a memória, uma vara criminal a mais nós conseguimos, só que vai depender da conclusão da ampliação do fórum para que ela seja instalada. No judiciário depende da aprovação do governador para abrir concurso ou é independente? Não, é independente. É independente, o Tribunal de Justiça tem competência. Tem competência. Porque se depender orçamento próprio, não é? Tá. Outra coisa, quais as principais conquistas do OAB no município? Porque assim, a gente vê a história do OAB da Praia Grande, os presidentes, aqueles advogados tradicionais, Sérgio Rossi, Roberto Souza Araújo, né? O pessoal mais antigo, e de repente chega um cara novo que nem você, né? Novo de idade, né? Pra dar um remeleixo naquela OAB aqui da Praia Grande, né? Quais as principais conquistas da OAB aqui no município que você pode destacar pra gente, Gonçalo? Aliás, são inúmeras, né, Leandro? Graças a Deus nós tivemos muito trabalho desde 2016, quando assumimos a presidência. Aliás, desde 2013, quando assumi a vice-presidência. E se a gente puxar um pouquinho mais a história, em 2007 nós participamos, o Leandro estava junto, do grupo que acabou permitindo que eu tivesse, graças a Deus, o privilégio de conduzir a jovem advocacia do município. Eu lembro bem. Você lembra, né? Lembro bem. O Dr. Roberto Araújo confiou a nós, ao nosso grupo, e o nosso grupo confiou a mim a condução dos trabalhos, e o Leandro participava desse grupo. E eu tive o privilégio de 2007 a 2012 conduzir a Jovem Advocacia na presidência da comissão. Em 2013 fui vice-presidente, eleito vice-presidente
na gestão do Dr. Cláudio, e desde 2016 iniciamos a presidência, conduzindo a subseção até a presente data. E desde então, desde 2016 para cá, Leandro, nós fizemos desde projetos sociais, projetos de atualização profissional da classe, inúmeras palestras presenciais e também telepresenciais nesse momento de pandemia, porque o advogado tem que se manter atualizado. Sim. Na seara social, fizemos as caminhadas de conscientização dos direitos das pessoas com deficiência, trouxemos palestrantes para preparar toda a SEDUC, convidamos todos os professores na parte de inclusão social das pessoas com deficiência. Também participamos nos bairros, quando tinha aqueles programas do município de atendimento à população, prestando assistência judiciária, assistência de orientação jurídica à população mais carente do nosso município, né? Enfim. Eu vi muito trabalho social também em relação a crianças, né? Arrecadação de brinquedos, de alimentos. Idosos. A nossa comissão de ação social hoje é presidida pela Cristiane Bonfim. Gente boníssima. E ela é uma pessoa maravilhosa, inspiradora. Família boa demais. Filha do seu Arlindo? Exatamente, filha do seu Arlindo. Mas uma pessoa ímpar, que realmente se preocupa com a população mais carente. Uma pessoa que se identifica, faz por amor, Leandro. E ela orgulha muito a nossa subseção. Ela, não só ela, mas todos os demais integrantes da Comissão de Ação Social desenvolvem vários trabalhos sociais. No Lar dos Idosos, a gente tinha um projeto que atendia mensalmente os nossos velhinhos, levando produtos de higiene, também indo até lá, dando atenção à população. Também tivemos já trabalhos naquele espaço que atende o menor da cidade, que recebe o menor, certo. Casa do Menor da cidade, enfim, na Fundação São Francisco. Na parte jurídica, nós tivemos aquela situação envolvendo a majoração do ISS, que acabou não tendo um diálogo naquele momento. Disso. Juntamos a classe, unimos. Eu acho que o grande desafio nesses últimos anos foi o desafio de aproximar e é isso que eu ia perguntar. Qual foi o seu maior desafio assim, durante esses 5 anos de mandato, Gonçalo? Foi aproximar a advocacia, trazer a confiança aos advogados de que a OAB estava ali para servi-los. Bacana demais. E a gente acho que conseguiu alcançar esse desafio, viu? Graças a Deus. Muito bom. Gonçalo, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Os empresários do ramo automobilísticos, proprietários de lojas de automóveis, tanto de rua como do auto shopping, de Praia Grande, de São Vicente, de Santos, até pessoal de Peruíbe teve também, eles promoveram uma manifestação contra o aumento do ICMS. É até uma coisa interessante para a OAB se manifestar, né? Que é uma vergonha o que o governador Dória está fazendo, uma vergonha o que o governador Dória está fazendo, né? Primeiro ele acabou com... ele já fez, né? Já fez, mas a gente tem que ir para cima dele. Primeiro que ele acabou com o benefício de pessoas deficientes para não pagar IPVA, né? Uma vergonha, né? Quer dizer, por que ele não regulamenta para pagar IPVA dos helicópteros dele, dos barcos dele, né? Eu tenho um grande problema com as ações do Dória, viu? Então o que acontece? Desde o dia 15 de janeiro, carros usados vendidos por lojistas passaram a pagar 207% a mais do ICMS do que antes. Você quer ver um exemplo? Ó? O lojista que vendeu um carro usado de R$50 mil, até o dia 15 de janeiro ele pagava R$900 de imposto. Hoje, esse valor, com a nova alíquota, ele vai ter que pagar R$2.763 de imposto. É uma vergonha. Estão roubando. 207% de aumento. Exatamente. Então o que acontece? Não tem como o cara trabalhar mais, né? Porque o lucro dele vai todo para pagar imposto e para pagar funcionário, para pagar revisão de carro. Não vai valer a pena. Eu acho que o Dória está jogando para as concessionárias. Ele está jogando para acabar com o comércio pequeno. Essa é a realidade. Será que a OAB não pode se manifestar a respeito disso, apoiando essa causa, pressionando os deputados para poderem rever essa situação? Porque lá no interior o agronegócio começou a fazer tratoraço lá, começou a pressionar e tiraram o agronegócio desse aumento, né? Então, esse é o grande desafio, Leandro, de quando a gente está gerindo as entidades dos segmentos, de não ter um acompanhamento político. Eu estava citando agora há pouco a questão do ISS, que tivemos a felicidade de impedir o aumento. No caso, a Associação
de São Paulo, das lojas de automóveis de revenda, no caso, não se posicionou quando tramitou o projeto de lei que majorou o ICMS. Não se atentaram. E isso foi aprovado em outubro. Isso. Isso fica mais difícil agora. Mas o direito é dinâmico e a população tem que pressionar mesmo quando identificou o erro, identificou a falha, porque realmente, pós-pandemia, o segmento ser atingido de uma forma brutal como foi... Estão assaltando o povo, né? Entendeu? É inadmissível. Inadmissível. E o que vai acontecer? Vai tem que se repassar. posicionar assim, Leandro. Vão repassar para o consumidor. Eu defendo sim. Não, a OAB tem uma comissão de defesa do consumidor e tem um compromisso com a sociedade. E tem que defender sim. Inclusive aqui na cidade, eu sei que você é envolvido no setor. Se quiser juntar os comerciantes de veículos usados, terá total respaldo da OAB Praia Grande. Posso pedir para o nosso presidente estadual... encampar essa luta. Muito bom, porque Gonçalo. seria o ideal. Muito. Mas eu não tenho competência para afirmar por ele. Mas pela subseção, posso lhe garantir que no que vocês precisarem de nós estaremos apoiando para que eles possam rever esse aumento abusivo do ICMS que atingirá toda a população. Exatamente. Né? Inclusive, ontem eu pedi um apoio em relação a isso à prefeita Raquel. E ela se colocou à disposição para fazer uma reunião com eles, para conversar com os outros 8 prefeitos da região, para pressionar os deputados para rever essa situação, porque é que nem você falou agora, Gonçalo. Estamos no meio de uma pandemia, né? Todo mundo num sufoco danado, né? O comércio tentando sobreviver né? À crise. Aí vem o governador, que não depende do comércio para pagar as contas dele, e toma uma medida dessa, né? Uma vergonha esse governador, sinceramente, viu, Gonçalo? Aliás, com certeza, já estou fazendo campanha contra ele desde já, viu? É uma vergonha, viu, Leandro? Infelizmente, eu ainda acreditava que pudesse ser de forma diferente, mas ele assumiu o palanque eleitoral. Exato. No início de mandato, não tem qualquer compromisso com a população. O compromisso é com o interesse pessoal dele, interesse político. Exato. Uma pessoa descompromissada. Principalmente com a nossa região, né? Exatamente. Uma vergonha, ela é muito triste a gente ter visto o nosso prefeito aqui se dedicando tanto, Mourão, na campanha do Dória, né? Acreditou no Dória, assim como a maioria de nós acreditamos. Eu acreditei, viu, Leandro? Então. Acreditei. Essa culpa eu não carrego, tá? Mas eu carrego essa culpa, viu? Pode. Vamos marcar um programa aqui, Gonçalo, pra gente falar de política. Acho que a gente tem com certeza. Uma sintonia bacana para falar da cidade e tal. Vamos analisar essa possibilidade. Vamos sim, será um prazer. Vai ser muito bacana. Nessa seara ainda temos um tempinho? Temos bastante tempo, vamos para cima. Então, só para elogiar, porque realmente a coerência, a partir do momento, no início da pandemia, eu conversei bastante com o prefeito Mourão, até então prefeito da nossa cidade, sobre as medidas iniciais, inclusive preocupação da classe da advocacia com o fechamento dos escritórios e uma atividade essencial, atender a população, né, judicializando questões emergenciais. E a classe tinha essa preocupação e conversei com ele com relação ao atendimento dos escritórios. E nessa seara ele se mostrou bastante preocupado porque a gente não tinha informação de como combater esse vírus. Então a preocupação dele foi legítima. Falou: Gonçalo, esse vírus está matando no mundo, tal, a gente tem que adotar todas as precauções. Eu falei: prefeito, nessa seara pode contar comigo. E eu achei legal porque a partir do momento que no início você percebe e está de boa fé, acreditando que aquilo é para o bem da população, ele seguiu as orientações. Quando ele percebeu que era má fé, agora no período eleitoral, porque o cara, desculpa a expressão chula, gente, mas o governador segurou a fase verde até o final da eleição. Na semana seguinte, retrocede de tal forma, sendo que a nossa cidade é uma cidade que depende do turismo, do veraneio, na alta temporada. Imagina os comerciantes esperam um ano inteiro esse período para tentar sobreviver os 12 meses, e aí vem o governador e fecha tudo. Então, aí só que a gente... O Mourão teve coragem. Isso. Exatamente. A gente tinha um cabra macho aqui, né? Um cara que segurou, falou: não, na minha cidade não vai fechar nada. Mesmo porque ele trabalha com números, ele sabe que a gente tem condição de atender doentes, a gente não tinha uma ocupação muito alta de UTI, então o governador não podia tomar uma atitude, no geral, arbitrária, vergonhosa, né? Então o prefeito foi corajoso,
cumpriu o que ele prometeu para o comércio local, e ele segurou. se comprometeu durante a campanha. Exatamente. Com isso. Então, ele acabou cumprindo com a palavra dele. Exatamente. Então, assim, é uma vergonha o que o governador está fazendo. É que nem você falou, ele não desceu do palanque até hoje, faz campanha há 4 anos, usando a estrutura do nosso estado, Exato. né? E muita gente acreditou nele, só que as urnas vão dar a resposta para ele no ano que vem, viu, Gonçalo? Você pode ter certeza. Não tenha dúvidas disso. Pode ter certeza. Viu? E a gente torce para ele sumir do governo do estado de São Paulo. Mas essa é a com verdade. toda certeza, viu? Vai sumir, com fé em Deus. Sumir. Aliás, eu tenho o privilégio de conversar... Não só do governo do estado, do nosso país. Exatamente. Que, em suma, não foi para Miami aí, deixou todo mundo na... Que vergonha, né? Todo mundo morrendo, ele vai... Não, eu tava muito cansado. O cara instala o lockdown e vai curtir em Miami no final do ano. Inacreditável, Mas né? é um cara de pau, cara de pau e descompromissado com o povo, né? Descompromissado com o povo. Aí alguém deu um toque nele, em menos de 24 horas veio pedir desculpas. Isso. Aliás, tá na hora do Mourão sair do PSDB, né? O Mourão ir para um partido onde ele tem espaço para ele ser candidato a governador do estado, viu? Eu sou... Desculpa, a gente tem que ser imparcial muitas vezes, né? Porque muita gente tá nos ouvindo, viu, Gonçalo? Mas assim, a gente não pode deixar de se posicionar. Sim. Eu, em relação a administrativamente falando, eu sou muito admirador do prefeito Mourão e ele colaboraria muito para o estado se ele tivesse uma oportunidade de ser governador, viu, Gonçalo? Você não acha? O que você pensa? Bom, o Leandro é um político extremamente experiente, né? Já passou 5 vezes pela nossa prefeitura, transformou a nossa cidade, Exatamente. Já demonstrou competência administrativa e eu acho que é o caminho natural político dele, aspirar. Só que onde ele está não dá, né? Não, é difícil, né? Onde ele está não dá. Ali tem muito cacique para pouco índio, né? 18 horas e 32 minutos, você está na Rádio 19 de Janeiro, comigo, Leandro Consolinho, hoje recebendo o presidente da OAB Praia Grande, o doutor Gonçalo Menezes. Gonçalo, ó, o pessoal mandando um abraço aqui, o Fredes Mendonça, um alô para você, Leandro, nosso amigo Gonçalo. O Fábio, qual que é o sobrenome do Fábio, hein? O Fábio que é lá do Gazeta do Litoral, nosso irmãozinho. Fábio, sim. Fábio Leite, né? Fábio Leite, ele exato. mesmo. Quem manda um alô aqui pra gente é o Júlio Serra, do Falando de Vinhos. Queria mandar um alô também para Mariana Custódio, filho do nosso saudoso Mário Custódio. Ela que está esperando aí para pegar a carteira dela também. Querido presidente da nossa subseção. Gente boníssima. E o nosso auditório da Casa da Advocacia homenageou o pai dela. Justa homenagem, maravilhosa homenagem. Um alô para Paola, que faz parte da assessoria da prefeita Raquel Kine, sempre muito atenciosa. Um abraço para o Osmar Cardoso, para o Tito Filho. O Tito que foi presidente. Grande Tito, que foi administrador lá do Camp muitos anos, coordenador, né? Exatamente. Andou meio doentinho, mas está se recuperando. Um abraço para Adriano da Top Car Multimarcas. Gonçalo, se precisa trocar de carro, procura o Adriano na Top Car. Só tem máquina lá, viu? Ele vai te atender bem. Aliás, outra coisa também, vou te dar outra dica, Gonçalo. Se você estiver precisando de imóveis planejados para o seu escritório, para sua casa, procura o Sobral na Wish Planejados. Conhece a Wish? O Sobral você conhece? O Sobral eu conheço. A Wish ainda não tive a felicidade, mas foi uma excelente dica. Olha, muito bacana lá. O Sobral trabalha fabricação própria aqui na Praia Grande e parcela até 12 vezes sem juros no cartão. Viu? Ótimo, importante. Um abraço para o nosso amigo Sobral. Gonçalo, existe na sociedade um movimento pela abertura de câmaras de conciliação, visando reduzir a judicialização e resolver causas através da negociação entre as partes. Como é que você vê isso aí? É bacana isso? Eu acho que é uma tendência, Leandro. É uma tendência desde que seja obrigatória a participação dos advogados, até porque para que a população mais necessitada não seja vítima ali de uma condução indevida, tendenciosa da conciliação. Então, o nosso Código de Processo Civil e o CNJ vem estimulado as conciliações, tanto é que implantou os Sejuscs por todo o país. E a nossa briga da OAB, né, a nossa grande discussão com essa medida do CNJ é porque na esfera pré-processual não exige a presença do advogado. E a OAB entende, e eu entendo que é extremamente necessário, e se o Estado é deficiente, deve celebrar convênios conosco para que nós disponibilizemos advogados inscritos no convênio para atender a população mais carente. Porque não é justo uma pessoa que tem condições de contratar um advogado ir para essas conciliações
né, com uma bem orientação, assessorado, bem né? assessorado, e a parte contrária, que não dispõe de meios, Sim. e desacompanhada. Verdade. E o Estado não prestar essa assistência. Aliás, existe uma avaliação feita por algumas pessoas que, no meu entender, é absurda, de que em algumas causas o advogado é dispensável. Absurdo, né? Qual seria a forma mais eficaz de combater esse pensamento? É uma vergonha, né? Falar, não precisa do advogado, né? Deveriam ler a nossa Constituição Federal, né? Para quem não sabe, que está nos ouvindo, a Constituição Federal é a nossa lei maior. Tá? Todas as demais leis são subordinadas à nossa Constituição Federal. E lá, o Constituinte, o legislador constituinte, prescreveu no artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, desde então, se percebeu essa necessidade, não tem como dispensar o advogado da assessoria durante uma transação que vai ser homologada pelo juiz. Verdade. Entendeu? Sem advogado não se faz justiça, né? Exatamente. Sem advogado não se faz justiça. Os desafios de uma profissão como a de advogado são muito grandes, né, Gonçalo? Além disso, a responsabilidade ao se colocar à disposição de um cliente para auxiliar o mesmo na resolução de um problema também é muito grande, né? A gente sabe que em todo setor existem os bons e os maus profissionais, né? Isso é normal. Quais são os principais desafios do advogado nos dias de hoje, num cenário em que existe muita gente atuando, né? Tem muito advogado, mas tem muita gente que é advogado, mas não tem a preparação exigida que a sociedade pede. Como atuar no meio desse monte de advogado que tem hoje por aí? Olha, Leandro, o advogado tem que se reinventar diariamente, ainda mais agora nesse período que estamos vivendo. Por isso a preocupação da OAB, acho que a preocupação principal da OAB é preparar bem a base. Nós sempre dispensamos muita atenção à jovem advocacia, através dos encontros mensais, saneando dúvidas, procurando aproximá-los da nossa instituição e propiciar palestras, cursos de atualização profissional, inclusive de prática jurídica. Você se formou em Direito, sabe bem que na faculdade a gente aprende muita teoria, mas a prática, infelizmente, fica a desejar, não só as faculdades de Direito da região, mas todas as faculdades do país. Infelizmente, o advogado ele aprende no dia a dia. Verdade. E quando tem respaldo na instituição, facilita a sua trajetória para ser um advogado aí promissor na nossa cidade, né? Então, esse trabalho, essa preocupação sempre existiu desde que nós iniciamos o nosso mandato em 2016 e temos tido bastante êxito nessa questão. Além de também conferir ao advogado uma defesa de suas prerrogativas profissionais. Ia falar disso agora, de prerrogativa. De forma atuante, que ele confie realmente. E nessa seara, né, nós tivemos a felicidade, durante esse mandato, de implantar um sistema SOS Prerrogativas, com um aplicativo de celular, com QR Code, que instalamos lá nos fóruns, nas delegacias, e também está no nosso site, no nosso Facebook, que é o advogado que estiver em situação de emergência, ele ingressa nessa cela de bate-papo do WhatsApp, né, com a comissão de prerrogativas. E algum membro sempre está próximo, e o que estiver mais próximo vai atender de pronto. E tem funcionado muito bem, atendemos vários advogados. Era isso que eu ia falar agora, Gonçalo. Prerrogativa. Já atendemos audiências bacana. De juízes, que o juiz foi surpreendido. No meio da audiência, ele estava atuando de forma arbitrária, e o advogado acionou esse SOS e começou a chegar advogado. Quando ele terminou a audiência, tinha mais de 7 advogados. Inclusive, eu acabei comparecendo lá, sim, porque foi uma questão que realmente reclamou a presença de toda a comissão. E aí o advogado se sente prestigiado, fala, sim, opa... Tendo as prerrogativas respeitadas, né, doutor? Além de ter as prerrogativas respeitadas, fala que tem uma instituição forte, sim, que está defendendo muito importante. O seu interesse. Né? Muito importante. E isso traz mais segurança à jovem advocacia. E também, Leandro, com relação à jovem advocacia, ser estudioso, tá antenado com as alterações legislativas, o direito é dinâmico, está sempre todo dia mudando. Tem lei nova, né? Você viu, um aumento do ICMS. Sim. Quem é tributarista tem que estar sempre, diariamente, acompanhando o Diário Oficial, que constantemente tem novos decretos, novas regulamentações da Receita Estadual, Federal, tem que se adequar. Verdade. Então, você tem que ter um compromisso, um sacerdócio com o seu cliente.
um compromisso de melhor atendê-lo, de estar em constante evolução profissional através das atualizações de estudo e principalmente gostar de pessoa, se identificar, saber que você está ajudando uma pessoa a resolver um problema que muitas vezes vai custar a sobrevivência de toda aquela família. E se você não tem o patrimônio, se né? você Tudo. não tem essa percepção, você será um péssimo advogado. Verdade. E além de comprometer pessoas que não têm nada a ver com a sua escolha profissional. Verdade. Né? No dia a dia de quem advoga aqui na Praia Grande, quais são os principais desafios, hein, do advogado praia-grandense? Olha, Leandro, a advocacia da nossa cidade, o desafio, infelizmente, é preservar a valorização profissional que tanto defendemos, tá? Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, os empresários da nossa cidade tendem a tentar diminuir os honorários profissionais, né? E a gente, nós, na OAB, sempre buscamos orientar a Jovem Advocacia a valorizar o seu trabalho, a valorizar os 5 anos de faculdade, a valorizar todo o dinheiro que foi empregue no curso, na compra dos livros, depois na preparação para o exame de ordem, para a aprovação e também conscientizá-lo do valor do serviço, o que aquele serviço representa para o cliente e tentar passar para ele que, quando ele fala tudo isso você está cobrando por esse número de folhas, não, eu estou cobrando só isso. Verdade. Só isso. Esse número de folhas vai te garantir isso, 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 aquilo. Vai impedir que você perca o seu patrimônio lá na frente por esse e aquele motivo. E isso quem pode fazer não é o contratinho do Google que você pega emprestado. Verdade. Isso é quem estudou 5 anos de profissão. É uma profissão nobre, né, tem uma Gonçalo? identificação com a advocacia e um compromisso com o seu cliente. É uma profissão nobre, tanto que advogado não recebe salário, né? Recebe honorários, né? Exatamente. Então é uma profissão nobre, uma profissão muito importante, historicamente importante, né, Gonçalo? Exatamente. Tem recado aqui, vamos dar uma olhadinha. Eliane Queiroz. Olha que bacana o que ela escreve aqui. A Eliane Queiroz escreve o seguinte: 2 exemplos de profissionais do município e ambos ex-alunos da Secretaria de Educação, a professora Cida Cubilha. Parabéns pela dedicação e obrigado por compartilharem saberes. Um beijo para Eliane Queiroz. Um beijo, Eliane. É muito bacana. Eliane é uma amiga muito querida. E a Cida foi nossa professora, né? Isso, a Cida, nossa professora de geografia, Cida nossa Cubilha. querida Cida Cubilha. Maria Aparecida Cubilha, uma alegria. Prazer, professora, muito obrigado, viu, professora? Um beijo, tudo de bom, Eliane. E a Eliane, além de amiga, ainda é cliente do escritório. Ah, é sua cliente? Não, então é por isso. Um beijo. Eliane é uma família tradicionalíssima, né, Gonçalo? Exatamente. Irmã do Bolinha, né? Família... Filha do nosso querido, saudoso Queiroz. Florisvaldo Borges de Queiroz. Família muito querida, baluartes né? da nossa cidade. O Rafael, a Roberta, né? Exatamente. Pessoal que a gente... Tia, né? Do Rafael, da Roberta. Do Marcelo. Tia do Marcelo, exatamente. Pessoal que faz parte da nossa história, da nossa trajetória, né, Gonçalo? Exatamente. Tem identidade com a nossa cidade, né? Com o nosso município. Na condição de advogado, que apesar de jovem na idade, é muito experiente na área, qual conselho você daria para uma pessoa que se formou agora, passou no exame da ordem e está iniciando na profissão? Que conselho você daria? Conselho é persistir, perseverança, sempre. Os primeiros anos são muito difíceis, tendem a desanimar, sobretudo na parte do retorno financeiro, por essas questões que eu acabei de enumerar, desvalorização profissional, mas o profissional que tem identidade com a profissão ou com a advocacia, tem amor, tem que amar mesmo a advocacia. Para sobreviver no meio, tem que amar, tem que ter um compromisso, um sacerdócio. Ele, se buscar, sempre se atualizar e tiver um comprometimento com o seu cliente, é uma questão de tempo para ser bem-sucedido. Sim, toda profissão, né? Toda profissão, e a nossa não é diferente. Verdade. Porque trabalha com intelecto, né, Leandro? Tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que se atualizar. E depende, a mão de obra é a nossa, é o nosso intelecto. Não dá para terceirizar. Nós contratamos colaboradores para o escritório e tal, mas se o advogado, o cabeça, não tiver um comprometimento, não passar por ele, o escritório desanda e você perde. Aqui a gente tem grandes profissionais, né, Gonçalo? A gente ficaria falando nomes aqui a noite inteira, né? A gente tem muitos profissionais que a gente se espelhou, inclusive, né?
É muito bacana, né? Quer ver? Eu vou fazer temos 1.200 advogados qualificados. Exatamente. Vamos fazer um bate-bola bacana aqui, ó. Eu peguei algumas perguntas aqui, eu achei bem interessante, eu vou perguntar para você. Ó. A pessoa que você mais admira na profissão, quem que é? Quem eu mais admiro? Olha, o nosso presidente da OAB São Paulo estadual hoje é uma pessoa admirável. É mesmo? Eu não tive o privilégio de conhecer ele. Eu admiro o Caio Augusto Silva Santos. Uma pessoa extremamente humilde, simples, que ama a advocacia, veio de uma presidência da subseção de Bauru, uma subseção expressiva, mais de 4.000 advogados, e para se tornar diretor de ordem da seccional, a seccional paulista, para quem não sabe, é como se fosse uma estrutura assim, a subseção Praia Grande é uma prefeitura e a seccional paulista é um governo do estado, digamos assim. Certo. Então, ele galgou de uma prefeitura de Bauru, da OAB, né, fazendo uma analogia aqui, para o governo do estado, sendo que nunca na história da OAB São Paulo, tivemos um presidente do interior ocupando essa cadeira. Sempre saiu da capital? Sempre saiu da capital, sempre. Então, pela primeira vez na história, conseguimos tirar, né, mudar isso. Essa história, né, que se repetia costumeiramente e deslocar a presidência da maior seccional do país para uma liderança do interior. Porque o estado de São Paulo é plural, Leandro. Nós temos mais de 240 subseções no estado. Muita coisa. Né? Então, não é justo sempre ser geridos pela capital, porque o presidente, as pessoas da capital não conhecem as vicissitudes do interior. As deficiências da advocacia da capital são diferentes da advocacia do interior eleitoral. E a gente precisava de uma pessoa que amassou o barro como nós, presidindo subseções. Conhece a realidade. Para conhecer a realidade, né, os problemas da advocacia. E graças a Deus conseguimos eleger esse homem que é extremamente simples, solícito. Se eu mandar um e-mail agora... Vamos trazer ele aqui uma hora dessa? Será que ele vem? Com certeza, vem. Eu sempre... Vamos agendar com ele para ele trazer na rádio? A agenda dele é concorrida, mas acho que dá para a gente viabilizar. E se eu mandar um e-mail agora, Leandro, eu não consigo fazer o que ele faz. 2, 3 horas da manhã ele está respondendo e-mail. Ele não dorme. Eu já falei, presidente Caio, não, eu tenho um compromisso com a advocacia. Bacana. Então bacana é uma demais. Pessoa que me orgulha, me honra bastante. Um defeito imperdoável no advogado. Um advogado desonesto, né? A desonestidade para mim, um advogado que não presta contas ao seu cliente, além de macular a profissão, é um canalha, um bandido que tem que responder. Um bandido com a carteira da ordem, né? Então, quando acontece essa situação, né? Claro que ninguém está livre de situações excepcionais, a pessoa às vezes não é justificável, nunca passei, não justifico isso, mas teve algum problema familiar, aconteceu alguma coisa, teve que usar ali, mas repõe no mês seguinte. Sim. Se vira, vai fazer um empréstimo, levantar um dinheiro e honra a confiança que o cliente depositou. Porque está lesando aquele que confiou nele 100%. Está lesando quem confiou, está lesando a advocacia. Verdade. O nome da instituição. A instituição, entendeu? Então, para mim, esse tipo de gente não merece ter a carteira e na nossa comissão de ética ali, os processos, por falta de prestação de contas, tendem a tramitar com a celeridade necessária para proteger a nossa profissão e proteger também a sociedade. Uma qualidade indispensável a um advogado. Perspicácia, né? Tem que ser perseverante. O advogado não pode se conformar. O advogado conformado com a derrota num processo, ele não merece ter essa profissão. Sim. Quando a gente recebe aquela sentença de improcedência, tem que ficar revoltado e ir para cima para mudar. Mas na hora, quando eu recebo alguma improcedência, mas na hora eu vou procurar jurisprudência, vou pesquisar decisões contrárias, tentar argumentar de uma forma diferente para convencer o órgão superior. Então, o advogado que se conforma facilmente acaba não atendendo os interesses do cliente da forma devida, né? O momento mais decepcionante na profissão, tem algum? Tem vários?
né, eu acho que a deslealdade, né? A deslealdade e a falsidade, né? Eu acho que a nossa formação, né, Leandro, desde o colégio, acho que o grande defeito nosso foi ser super sincero, né? Sempre fomos mal interpretados, mas eu prefiro ser sincero. É o que a gente falava fora do ar, né, Gonçalo? Eu prefiro ser sincero e honesto, íntegro, do que bater nas costas de determinada pessoa e por trás fazer outra coisa, né? Esse tipo de canalice nunca ninguém vai ver a gente fazer. Então, a deslealdade, para mim, e a falsidade, acho que são defeitos imperdoáveis. O momento mais emocionante na profissão? Na profissão ou Como advogado. Como advogado? Como advogado, como presidente da ordem, como na sua trajetória na... sem dúvida alguma, eu acho que o mais emocionante foi no primeiro mandato, que foi uma eleição concorridíssima, quando anunciou o resultado ali quando nós ganhamos, nossa, pulamos lá, porque foi uma eleição difícil, os concorrentes acabaram atacando o lado pessoal, levando para o lado pessoal, se desviando das questões que envolviam a disputa eleitoral. E tivemos processos, representações. Eu lembro. Você lembra? Foi bem conturbado. Tivemos que ganhar no voto e ganhar no direito, né, no processo. Então, isso marcou bastante, né? E com relação a clientes, no trabalho profissional, eu me lembro de uma certa vez que eu tive que... eu tinha 2 compromissos profissionais, tinha que resolver uma liminar por uma construtora, cliente minha da cidade, que precisava cumprir uma obrigação de fazer, e era o último dia, Leandro, era o penúltimo dia para sair uma CND da Receita Federal. E ela tinha que demonstrar nos autos, no dia seguinte, o cumprimento do registro da especificação e convenção condominial. Quem não sabe, está nos ouvindo, é o documento, é a identidade de um condomínio residencial, de um prédio edilício, tá? E eu tinha que resolver isso no dia seguinte. Consegui uma liminar da Vara da Fazenda Pública e fui até a Receita Federal do Brasil obter esse documento. Quando eu cheguei lá na Receita, o atendente da Receita Federal chegou para mim, eu estava com os clientes ansiosos, os clientes e o contador do meu lado, e eu fui lá com a decisão liminar determinando a expedição da CND, da CP, certidão positiva com efeito de negativa, né? E aí o servidor da Receita Federal se negou. Ele ligou para a Procuradoria do Estado, eu vi ele ligando, e perguntou: olha, ele está com a decisão, o que eu faço? Ô, louco. Fiz isso, o que eu faço? O procurador do federal, né, da União, ele falou para ele: nós vamos recorrer, fala que não tem sistema, alguma coisa do gênero. Sim. Porque ele viu com essa história, que nós não tínhamos sistema para expedir essa certidão. Eu falei: meu amigo, eu preciso expedir essa certidão hoje. Vocês dão um jeito e essa certidão vai sair. Estou com uma decisão liminar para cumprimento imediato. Eu expliquei para ele. E aí ele repetiu essa história e eu vi que eu não ia conseguir, né? Se fosse manter esse discurso amistoso. Eu falei: meu amigo, acho que você não está entendendo. Com aquele tom bem... Eu não estou pedindo um favor para você. Eu estou com uma decisão judicial determinando a expedição dessa certidão e eu só saio daqui com essa certidão. E se você não expedir essa certidão agora, eu estou ligando para a Polícia Federal e você vai sair preso por crime de desobediência. Você está me entendendo agora? Aí voltou o sistema. A certidão saiu na hora, né? Voltou o sistema. Saiu na hora. E isso foi de manhã. E aí tinha que comprovar no processo, resolvi de manhã. E no período da tarde, Leandro, no mesmo dia, olha só que curioso, eu tinha que impetrar um mandado de segurança para permitir que 3 alunas de uma faculdade de Santos colassem grau, que elas perderam aquela prova não é a do Enem, aquela durante a faculdade. É o exame nacional, né? Aquele exame, eu esqueci o nome do exame. Mas elas perderam que tem que prestar durante a faculdade e a faculdade estava impedindo. E aí eu impetrei um mandado de segurança, saí da Receita Federal, fui direto para o escritório, só deu tempo de expedir, ainda era físico,
Fui direto para Santos, que era na Vara Federal em Santos, que tinha que distribuir. Distribuí um mandado de segurança e já fui bater na porta do gabinete do juiz. Aí fui até lá, conversei com o juiz, expliquei o processo, que tinha que sair naquela tarde. Se não saísse, senão não colava. Aí o juiz, né, com aquela cara, escutando. Tá. Aí até que eu percebi que o juiz falou, pô, você não vai sair para eu expedir a decisão? Aí quando eu percebi, né, eu estava explicando para não ter erro. Aí quando eu percebi isso, eu saí. Era 3 horas da tarde no gabinete dele. Quando foi 5 horas da tarde, eu vi o diretor da secretaria saindo do gabinete dele para cumprir a decisão. Eu perguntei, e aí? Preciso avisar as alunas. Não, ele deferiu, elas vão colar. Que alegria. Aí eu liguei para elas choraram, levaram a família de imediato. Muito bacana. Então, quando a gente consegue satisfazer o interesse, não tem preço. Com certeza, é verdade. É uma alegria que não tem tamanho. É verdade mesmo. Sua maior ambição na advocacia? Olha, eu acho que me considero já um advogado bem realizado na profissão, Leandro. Bacana, cara. Sabe por quê? Porque acho que a maior ambição é conseguir o respeito, não só dos pares, mas também da sociedade. E, graças a Deus, eu me sinto realizado nesses 2 ambientes. Claro que a gente sempre aspira novos objetivos, né? A gente quer crescer, continuar crescendo, atendendo, mas eu já me considero realizado por atender esses 2 requisitos. Olha, eu vou falar pelo que eu conheço aqui da sua família, né? Eu tenho a mais absoluta certeza que o Menezes e a Dona Lina têm muito orgulho de você. Muito. Muito orgulho. São a minha base, né? Porque assim, a gente vê, quando eu encontro seu pai, sua mãe faz muito tempo que eu não encontro, mas quando eu encontro o seu pai, que eu tenho o prazer, o privilégio de ser amigo do seu pai, né? De bater papo com o seu pai e tudo. Os olhos dele brilham, né? Quando falam do Gustavo e de você. Ele fala, Leandro, meus filhos são sensacionais, meus filhos só me dão orgulho, né? Então, assim, cara, eu particularmente tenho orgulho de ser seu amigo, né? Tem esse privilégio. Às vezes a gente perde um pouco o contato, porque a vida é assim, né? Pra lá, pra cá, mas assim, o carinho e o respeito, a admiração sempre vão existir. Na verdade, Gonçalo, tem uma frase que diz assim, que os verdadeiros amigos, os amigos são como o sol, né? Não precisa aparecer todo dia pra gente saber que ele existe. Exatamente, né? Leandro. Então eu sou um cara que tenho muito orgulho de ser seu amigo, admiro você e torço muito por você. Às vezes eu sou chato, né? Dou uma cutucada, tal, questiono você, mas assim, questiono porque a gente tem o mesmo nível de pensamento, de capacidade, então a gente só discute e cutuca quem tem o mesmo nível que a gente, né? Então é muito legal ser teu amigo e poder ter esse contato com você, viu, Gonçalo? A recíproca é verdadeira, viu, Leandro? Também tenho muito orgulho de ser seu amigo, meu amigo. Você tem uma menina linda, uma filha, sua filhinha, Júlia, que ainda bem que puxou a mãe, né? Graças a Deus. Um beijo pra Júlia. É o amor da minha vida. Um Coisa beijo, linda. minha princesa. Se um dia ela chegar pra você e falar, pai, eu quero um conselho, qual o maior de todos os conselhos que você daria pra Júlia? Peguei, né? Eu acho que, bom, eu vim de uma família, Leandro, que a base maior é preservar a integridade. Eu acho que preservar a integridade, a honestidade, só de ela manter essa característica familiar já me deixaria extremamente orgulhoso. E eu tenho certeza que, além da beleza da mãe, puxou a inteligência também. É uma menina extremamente inteligente. Eu acabei de chegar de Guarulhos, Leandro. Fui buscá-la no aeroporto. Bacana demais. Né? Ela retornou da viagem de férias dela. E é uma menina que eu tenho certeza que vai encher de orgulho não só a mim, que sou pai, mas a mãe, os avós. Meu pai é apaixonado por ela, impressionante a ligação dos 2 anos. Quantos anos ela tá? 7 anos. 7 aninhos, que coisa boa, né, cara? E eu tenho certeza que essa cidade vai ouvir muito falar dela. Tomara. Viu? Vai ouvir, sim, ela tem um futuro brilhante. Bacana demais. Gonçalo, são 19 horas em ponto. Eu quero agradecer a sua presença, viu? A gente sabe que sua vida é muito corrida, você é uma pessoa muito atarefada, né? Presidente da OAB de Praia Grande, advogado, muito atuante, agora está começando a se envolver na construção civil, né? Muito legal, desejo muito sucesso para você. Obrigado, Leandro, obrigado. E além de tudo isso, tem que dar uma atenção para os pais, né? Para a família, para a filhota, né? Então, obrigado por você ter vindo aqui, né? Gastar essa 1 horinha com a gente aqui. É uma satisfação muito grande receber você. E
Eu, como em nome da Rádio 19 de Janeiro, eu sempre coloco à disposição os microfones para a Ordem dos Advogados do Brasil de Praia Grande, para a gente informar o que acontece na Ordem, informar as ações. A gente está sempre à disposição da OAB de Praia Grande. E eu, como celebrante, como cerimonialista, também estou sempre à disposição da OAB para colaborar naquilo que eu puder. E você, cara, é meu amigo, meu irmão, é sempre uma alegria encontrar você, Gonçalo. Obrigado, viu, por ter vindo. A alegria é toda nossa. Estou muito feliz, sinceramente, Leandro, de estar aqui participando de um programa capitaneado por você, idealizador desse importante programa da nossa região. Você que sempre foi muito dedicado em tudo que fez, uma pessoa extremamente competente, inteligentíssimo. Obrigado, cara. Né, detentor de uma redação aí prodigiosa, desde os bancos escolares, né, no Colégio Santa Maria, sempre foi um aluno nota 10 em redação. Física nem tanto. Né? A parte de exatas nunca foi seu forte, né, Leandro? Mas ninguém é perfeito, né, Leandro? O Valdenor que o diga. A gente vai fazer um programa e trazer eles aqui, né? Trazer os amigos aqui. E eu estou muito honrado de estar participando aqui, viu, Leandro? Representando a nossa subseção Praia Grande. E sempre que você entender conveniente, estaremos aqui de pé e à ordem para atendê-lo e atender a sociedade do nosso município, que tanto amamos. Bacana demais. Obrigado, viu, Gonçalo? Um abração para você e sucesso. Um abraço, Leandro. Um abraço a todos os web espectadores e até a próxima. Valeu. 19h02. Você curtiu aí um bate-papo com o Dr. Gonçalo Batista Menezes Filho, presidente da OAB Praia Grande, um grande advogado aqui, um grande causídico da cidade de Praia Grande. Você continua aí curtindo a programação da Rádio 19 de Janeiro, muita música boa tocando. Amanhã eu tô de volta, amanhã eu vou receber o Júnior Capellini, que é dono da padaria Capellini ali na Vila Tupi. Ele que vem aqui junto com o Marcos Câmara, vereador da cidade de Praia Grande, bater um papo com a gente aqui na Rádio 19 de Janeiro, viu? Um abração. Oi? Show de bola, o Marquinhos vai vir. Gente boa, primeiro mandato dele, vai vir bater um papo conosco aqui. Sucesso, viu, Marcos? Um abraço. Mais uma vez, obrigado por você ter acompanhado a nossa programação. Um beijo pra Linda, um beijo pro José Henrique. Deixa eu, Gonçalo, antes de me despedir da galera aqui, quem tá mandando um alô pra gente aqui, importantíssimo, o Dr. Roberto Araújo, né? Não dá pra... mande um abraço pro Dr. Roberto Araújo. Um abraço pro doutor. A história da OAB é intrinsecamente ligada a ele, né? Exatamente. Foi um grande presidente da nossa subseção. Exato. Um abraço pro Dr. Roberto de Souza Araújo, pro Robertinho, pras filhas dele, pra esposa também, uma família muito querida por nós. Um beijo pra Linda, um beijo pro José Henrique, um beijo pro seu Laerte, um beijo pra dona Sônia, um beijo pra dona Raimunda lá no céu. Eu amo muito vocês, viu? Eu desejo pra você e pra sua família a paz de Jesus e o amor de Maria. E estou sempre aqui de pé e à ordem, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, valeu, até amanhã. Fui!